Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula, segunda do mês de setembro. Antes de mais nada, gostaria aqui de agradecer a vocês aí os acessos, e também as atividades impressas, as atividades no grupo do WhatsApp, lá os links que a gente coloca para vocês, e dizer a vocês que acessem, que façam para poder a gente tentar diminuir esse nosso prejuízo, não é verdade? Hoje nós daremos continuidade aos assuntos de geometria, assuntos importantíssimos, e eu gostaria aqui de ressaltar, de lembrá-los que um vídeo que já foi feito sobre retas paralelas, o ângulo, ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, será muito útil também nesse aprendizado aí de Teorema de Tales. Por que Teorema de Tales? Na verdade, o assunto fala sobre retas paralelas cortadas por transversais, que vem a ser o nosso teorema, desse matemático aí chamado Tales, tá? Então a gente vai aqui dar uma analisada, a gente vai entender o que essas retas paralelas e essas transversais elas formam, e a partir daí desenvolver os nossos cálculos. Tudo bem? Vamos lá? Aqui, ó, um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais formam segmentos opostos proporcionais. O que significa isso? Primeiramente, a gente sabe que só vale, esse conceito só é válido quando as retas forem paralelas. Se uma dessas retas aqui não for paralela, ela não atende ao pré-requisito do teorema. Tudo bem? Então, para que o teorema seja válido, é necessário que essas retas sejam entre si paralelas, tá legal? Então, se eu tenho lá retas paralelas, um feixe, seja 3, seja 2, seja 4, 5, eu tenho todos os segmentos que são opostos, eles são proporcionais entre si, tudo bem? Então, a gente estabelece, a partir daí, algumas relações que nós vamos ver aqui. Ó, eu tenho aqui um exemplo onde nós temos aqui, ó, as retas RST, que elas são paralelas. Nós poderíamos escrever dessa maneira, que R é paralela a S, que é paralelo a T, para que a gente tenha o resultado do teorema, tá? Então, alguns problemas, alguns exercícios, eles podem não necessariamente dizer que as retas são paralelas, mas eles podem representar nesse símbolo, que é o símbolo de paralelidade. Então, percebam, caso o enunciado não diga que as retas são paralelas, mas ele diga, através de símbolos, dessa maneira aqui, vocês vão sim considerar que essas retas são paralelas. Aí, vocês vão utilizar o teorema. Tudo bem? Então, ó, retas paralelas cortadas por transversais, transversais são aquelas que cortam, elas vão ser concorrentes a essas retas paralelas. Então, quando ele diz que as retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos opostos proporcionais, você tem que esse segmento aqui é proporcional a esse, que esse segmento aqui é proporcional a esse, tá? Proporcional simplesmente pelo fato das retas serem paralelas. Por quê, professor? Porque se elas são paralelas, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, é congruente, Porque ele está formando a congruência pela condição de retas paralelas. Isso a gente viu em vídeos anteriores, tá? Então esse ângulo, ele é congruente a esse, que é congruente a esse, e que vai ser congruente a esse aqui também. Por isso a gente usa o teorema. Então o que ele quis dizer aqui, ó? Que o segmento AB está para o segmento BC na mesma proporção que o segmento DE está para o segmento EF. Isso aqui é estabelecer o teorema de Tales. Os segmentos são proporcionais, tá?
a gente vai deixar aqui e nós vamos para um outro exemplo aqui do lado. Mais uma vez, 3 retas paralelas, né, RST, e cortada pelas retas transversais, né, U e V, né, que a gente usou aqui esse nomezinho para elas. Observem que no caso aqui, no exemplo 2, as retas transversais, elas se cruzam, tá? Então, aqui eu tive 2 retas transversais que elas não se cruzaram. A gente vai calcular. No fato do segundo exemplo, você tem retas transversais que estão se cruzando, né? Estão tendo aqui um ponto de interseção. Então, na hora de resolver, há uma diferença, né? Há um cuidado a ser tomado, tá? Então, observe os 2 cálculos para que a gente estabeleça essa diferença. Tudo bem? Vamos, primeiramente, resolver o exemplo 1. Né? O exemplo 1, como eu disse a vocês, o segmento AB, que vale 3, ele está para o segmento BC, que é x mais 2, na mesma proporção, tá? Sinal de igual, na mesma proporção que o segmento DE, que é 2, está para o segmento EF, que vale x. Então aqui, gente, eu montei a minha proporção, a minha regra de 3, tá? Que também são assuntos de séries anteriores. Então, quem quiser relembrar, busque um videozinho, né, para poder entender melhor sobre proporção, tá? De qualquer maneira, nós montamos aqui uma relação de que este segmento está para esse da mesma forma que esse está para esse. É uma proporção pela condição do paralelismo, né, de retas. Ótimo! Aqui nós vamos resolver a nossa proporção utilizando a teoria, né, de que o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Então, o que acontece? 3 vezes x, ó, 3 vezes x será igual a 2 vezes x mais 2. Agora, cuidado aqui, que o x mais 2 tem que aparecer entre parênteses. Por quê? Porque senão esse 2 só vai multiplicar o x. E, na verdade, nós temos aqui uma distributiva. Então, nós teremos o seguinte, ó, 3x é igual a 2 que multiplica x, mais 2 que multiplica 2, que é 4. Chegamos numa equação simples, né, do primeiro grau, que também é assunto já visto, né? Eu vou pegar esse 2x que está lá e vou trazer para cá, subtraindo. E vou repetir o 4. 3x menos 2x é x, que é igual a 4. Então, nós chegamos à conclusão de que o x vale 4, né? E que x mais 2 vale 6, não é isso? Ó, 4 mais 2, 6. Aqui vale 4, aqui vale 6. Então, nós ficaríamos com a seguinte relação, de que 3 está para 6, ó, da mesma forma que 2 está para 4. Olha que interessante. 3 é metade de 6 e 2 é metade de 4. Então, aí vem a condição, né, do teorema. Eles são proporcionais. Então, aqui representa a metade da mesma forma que aqui representa. Tudo bem? Do outro lado, no exemplo 2, nós temos a mesma conta. Porém, o único cuidado é que, na hora de eu distribuir os elementos, eu não vou me confundir, que é comum, de fazer 14 para 5 e x para 4. Por quê, professor? Porque, observem, as retas transversais, elas possuem os elementos. Então, ó, o 5 e o x estão na mesma reta, e o 14 e o 4 estão na outra reta. Então, na hora de montar, tem que ter esse cuidado. Então, ó, o x está para o 5, na mesma proporção que o 14 está para o 4. Tá? Então, nós percebemos que o 14 e o 4 estão na mesma reta e o 5 e o x na outra. Resolvendo, eu tenho 4 que multiplica o x, que dá 4x, 5 vezes o 14, que dá 70, né?
Então, x vai ser o 70 dividido para 4, x igual a 17,5, né? Depois eu vou conferir, né? 17,5, 4 vezes 5, 20, 28, 68 com 2, 70. Exatamente. Então, 5 vezes 4, 20, 70. 70 dividido para 4, eu tenho 17,5. Então, aqui, ó, nós chegamos à conclusão de que o x vale 17,5. Então, nós teremos que ter apenas o cuidado de, a grosso modo, pegar essa reta U, fazer assim, ó, U. Eu vou trazer, vai ficar o x aqui em cima e o 5 embaixo, e vou pegar essa reta V, vou jogar para lá, ela vai ficar assim, ó. A reta V vai ficar o 14 aqui em cima e o 4 aqui embaixo. X para 5, 14 para 4, que deu o resultado 17,5, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Procurem assistir mais de uma vez para que a gente possa estabelecer o conhecimento, tá? Mais uma vez agradecendo a participação de todos, né? Aqueles que estão acessando, ainda são poucos, mas aos poucos a gente está aumentando esse acesso, então espero que isso a cada dia venha aumentando para a gente poder ter um bom resultado, tá legal? Tenham todos aí um bom estudo e até a próxima aula, pessoal.